Estabelecer um espaço de diálogo constante. A ideia do fórum nasceu de uma concepção de pessoas que, dialogando, passaram a compreender que Florianópolis é uma cidade paradoxal, né? Tem ideias para tudo quanto é gosto e tipo, né? E essas ideias não tinham um espaço de interlocução. No primeiro momento, eu acho que é essa interlocução mesmo, né? Trazer as pessoas à consciência, né? Não só para esses grupos organizados, mas também para a sociedade em geral, de que Florianópolis quer mais. Além de ampliar o debate sobre políticas públicas. A ideia é que a gente sempre possa ser inovador, né? Que a gente tenha concepções, até porque um modelo que tenha servido, por exemplo, numa cidade não vai servir necessariamente em outra, né? Mas é claro que tem experiências pelo mundo afora que são muito interessantes, né? Mas, sobretudo, identificar as características da cidade como elas são, características de fato, né? E não problemas, porque geralmente as políticas públicas são tidas que as características da cidade são um problema para isso. No programa de hoje, a criação do Fórum Quer Mais busca ampliar o desenvolvimento sustentável de Florianópolis. O Sustentar está começando agora. Na última década, o número de organizações civis e iniciativas populares voltadas ao bem comum e à defesa de políticas públicas centradas no cidadão cresceram consideravelmente. Porém, dar visibilidade e conectar tais atos sociais para fortalecer esses movimentos ainda é um desafio. Em Florianópolis, o Fórum Floripa Quer Mais pretende articular ações e projetos para superar esse obstáculo e estabelecer um espaço de diálogo constante sobre políticas sustentáveis e voltadas à redução das desigualdades sociais. A gente começou a se ressentir desta falta de diálogo. Nós estamos agora, por exemplo, num espaço físico, que é o Parque da Luz, aqui, dialogando, né? Que é mal explorado pela cidade, né? Mais do que isso, mais do que ser mal explorado pela cidade, o poder público não faz um incremento para que isso possa ser também até um espaço físico de interlocução. Quando eu coloco a metáfora das pontes, também fisicamente a cidade não tem locais onde a gente se encontra espontaneamente. Eu e você, por exemplo, só nos encontramos se nós marcarmos algum lugar para estarmos. Espontaneamente não há um espaço público da cidade onde se possa se utilizar e essa espontaneidade acontecer e aí, obviamente, naturalmente as ideias virem. Então, dessa falta de espaços públicos, dessa falta de relação da cidadania, da cidade, das pessoas com a coisa pública, e aí isso entra em todas as áreas da cidade, né? Surgiu da necessidade de algumas pessoas que já têm alguma representação na cidade, seja em segmentos ligados a movimentos sociais, empresariais, sindicatos, também associação de moradores. As pessoas começaram a ver uma necessidade de ter uma interlocução maior entre si, né? Cada um tem seu desempenho, sua militância, sua política desenvolvida para o seu segmento, né, sua localidade, mas começaram a ver que isso não era o suficiente para a gente ter uma discussão mais ampla de Florianópolis. Então surgiu o Floripa Quer Mais, que é um fórum justamente destinado a promover a interação, a interlocução dessas pessoas para discutir políticas públicas, né, na cidade, seja em todos os segmentos, né? Economia, mobilidade, sustentabilidade, meio ambiente. Fiz essa questão da praça e dos locais públicos para dizer, né, para o filho do advogado não se encontra com o filho do médico, com o filho do pedreiro, com o filho do professor, e que a gente possa daí deste caldo de ideias diferentes, até divergentes em alguns casos, construir o futuro da cidade, né? A característica da cidade, e Florianópolis é uma cidade muito peculiar nesse sentido, né? As pessoas que são aqui atraídas pelo turismo, a minha área, por exemplo, né, elas buscam Florianópolis justamente por causa da sua natureza, sua questão muito peculiar que né? Seja belezas naturais, seja o povo receptivo, e todas essas
característica, por exemplo, de termos numa ilha, acaba sendo um entrave para quando se importa políticas públicas prontas. E a gente precisa debater justamente nesse sentido. Trazer soluções, às vezes simples, mas soluções que são necessárias e formatadas para Florianópolis, as necessidades de Florianópolis, né? A organização social irá abordar os principais problemas que fazem Florianópolis uma cidade tão paradoxal. Tem mobilidade, que é um tema que muito se fala, muito se debate na cidade, porque realmente é um problema muito grande para todos nós, né? A gente tem a falta de uma visão sistêmica de mobilidade. Vem o ministro das cidades, aprendido do prefeito, por exemplo, e vem aqui e anuncia que vai construir uma 4ª ponte. Não, tudo bem, importante, né? Mas o que 2 quilômetros, que é o que uma ponte tem, vai resolver num sistema viário com essa malha gigantesca que tem em Florianópolis? É preciso ir além, é preciso olhar o sistema como um todo, é preciso transporte marítimo, é preciso investimento em ciclovia, em outros modais de transporte, BRT e etc. e tal. E precisamos de um espaço onde isso tudo possa ser conversado, dialogado e apontado para o futuro de uma maneira permanente, né? Nós vamos divulgar seminários, palestras, debates com pessoas das áreas afins, né, que possam, por ter conhecimento específico, eles possam trazer um pouco mais de conhecimento, embasamento, e o fórum delimitar e determinar políticas públicas. A intenção do fórum não é só debater, mas propor também. Nós queremos ter uma agenda positiva de proposição de políticas públicas na cidade. O objetivo do fórum é ter uma intervenção também social e política nesse sentido. Sobretudo, em primeiro momento, fazer o debate e conscientizar as pessoas. Então, todas as pessoas que quiserem participar, debater em Florianópolis, elas são o nosso público-alvo nesse sentido. Uma das questões muito importantes é trabalhar, inclusive, o modelo mental, né? Se nós sempre encararmos as características da cidade como um problema e um entrave para o seu desenvolvimento, nós sempre vamos achar resultados equivocados, né? A seguir, um espaço democrático que busca fomentar o debate de ideias. O Fórum nasce com o objetivo de fomentar espaços de interlocução com a comunidade. A ideia do Fórum nasceu de uma concepção de pessoas que, dialogando, passaram a compreender que Florianópolis é uma cidade paradoxal, né? Tem ideias para tudo quanto é gosto e tipo, né? E essas ideias não tinham um espaço de interlocução. Para além disso, vários setores da sociedade, tanto os movimentos sociais, os movimentos populares, o próprio poder público em menor escala, mas também agente nesse processo, o movimento empresarial, enfim, todas as matizes ideológicas e de atuação política, existem ideias inovadoras. E essas ideias inovadoras acabam não tendo consequência, acabam não tendo aplicabilidade no dia a dia da cidade, porque elas não encontram um espaço de interlocução. Florianópolis hoje é uma ilha, né, de vários setores, né, elas são várias ilhas que não conseguem se conectar. E a ideia do fórum é que ele possa ser um espaço que metaforicamente construa pontes entre essas ilhas e esse diálogo comece a fluir. No primeiro momento, eu acho que é essa interlocução mesmo, né, trazer as pessoas à consciência, né, não só para esses grupos organizados, mas também para a sociedade em geral, de que Florianópolis quer mais, né, que Florianópolis precisa conversar entre si, precisa debater, precisa entender as suas demandas, as suas necessidades, né? Porque a gente às vezes tem a visão muito da nossa realidade, né? Mas a gente sabe que a cidade ela cresceu, a cidade ela é mais complexa e a gente precisa trazer a consciência para as pessoas para que a gente debata de fato os problemas da cidade. A ideia é que a gente sempre possa ser inovador, né? Que a gente tenha concepções, até porque um modelo que tenha servido, por exemplo, numa
cidade não vai servir necessariamente em outra, né? Mas é claro que tem experiências pelo mundo afora que são muito interessantes, né? A experiência de São Paulo, tem o Dialoga São Paulo, Conversando São Paulo, que hoje está aí, por mais contradições que existam, está produzindo essa nova relação do povo com a coisa pública, né? Através das ciclovias, o novo uso dos espaços de parques, até a questão de cemitérios lá. E em Florianópolis também nós há muito tempo não temos mais essa relação, né? Por muitos anos, inclusive, nós ficamos de costas para o mar, né? A Bahia só foi ser despoluída na década de 90 na gestão da Frente Popular em Florianópolis, ou seja, as pessoas não tinham relação com o mar, que também é um bem público, né? Então, o que nós buscamos são experiências no mundo inteiro e no Brasil para trazer para Florianópolis e, a nosso modo, construir as soluções de futuro, né? A intenção é criar oportunidade, inclusive, para esses meios que já existem, né? Mas trazer estudos, né? Trazer oportunidades e o que funcionou em outras cidades, mas, sobretudo, identificar as características da cidade como elas são, características de fato, né? E não problemas, porque geralmente as políticas públicas são tidas que as características da cidade são um problema para isso, né? Quando se importa uma solução sem se analisar a característica da cidade. Há uma experiência, por exemplo, na cidade de Portland, nos Estados Unidos, que é muito gratificante nesse sentido, né? A cidade de Portland é uma cidade que chove de novembro a março torrencialmente, né? Uma cidade que é uma característica, você não vai mudar isso, é uma característica da cidade. E era encarada como um problema, né? E aí toda vez que se pensava em pavimentação em Portland, se pensa como se pensa aqui no Brasil também, asfalto, né? Qualquer um, inclusive, já se houve processos eleitorais em Florianópolis em que o grande debate era uma operação tapete preto, né? Então essa é a concepção, esse é o nosso modelo mental. Vamos falar em pavimentar, passa asfalto por cima. Só que o asfalto é impermeável, né? Se o asfalto é impermeável e chove de novembro a março, vai ter enxurrada, vai levar dejetos para o rio, né? Porque a água vai escoar para esse rio. E Portland se deu conta, através de seus fóruns, dessa característica e passou a explorar essa característica como, na verdade, uma potencialidade da cidade. Eu vejo o fórum, Maurício, como aquela história do manezinho, que antigamente frequentava o mercado público, ali o bar do Alvim, ou então ia tomar um cafezinho ali no Senadinho. E ele com seus amigos naquela roda ali, quase que resolvia todos os problemas do mundo, né? E aí o político que, em tempos não muito remotos, mas os políticos que queriam ter uma compreensão da cidade, eles passavam por ali. Eles frequentavam aquele espaço e sabiam que ali eles iam ter um entendimento da cidade, porque as pessoas que pensavam a cidade de alguma forma estavam ali. A cidade cresceu, ela ficou mais complexa, né? As suas demandas aumentaram, as características das pessoas também mudou de alguma forma. E aí nós precisamos ter esse espírito ainda, né, do Senadinho, do mercado público, onde as pessoas pudessem conversar de uma forma até descontraída, mas hoje de uma forma mais organizada, porque a cidade pede essa organização. Eu trago isso para Florianópolis, é uma opinião minha, né? E outros vão trazer outras experiências também, como uma questão, por exemplo, a característica da nossa cidade é positiva, a meu ver, né? Mas é uma característica. 42% da cidade ela está protegida ou por área de preservação permanente, APP, ou por área de preservação limitada, APL. E em todos os debates políticos isso é sempre dado como um entrave para o desenvolvimento econômico da cidade. Tudo não pode construir, etc. Pelo contrário, isso é uma característica da cidade e como tal deve ser potencializado, né? E é isso que nós precisamos trabalhar e o fórum está voltado para isso, para que a gente também construa novos modelos mentais de como lidar com a coisa pública. Eu vejo um pouco esse espírito de resgatar o histórico da cidade, que sempre se conversou, sempre se pensou Florianópolis e isso acabou se perdendo, né? Eu vejo Florianópolis como uma cidade ainda pequena, porque perto das capitais ela é uma cidade pequena, mas é uma cidade que ela tem todas as características de uma cidade grande, já de uma metrópole, né? Seja seus problemas e suas oportunidades, né? E as metrópoles vão ficando muito parecidas com o passar do tempo. E nós precisamos de Florianópolis, né, que é o que atraiu tantas pessoas a vir morar aqui ou vir visitá-las, nós precisamos resgatar a história da cidade e a cultura da cidade, né? E eu acho que o fórum ele traz muito nesse sentido. Bom, a meu sentir, né, a cidade ela precisa de
investimento maciço em cultura, esporte e lazer, né? Não no sentido tradicional da palavra, mas principalmente na questão cultural, que é onde as pessoas vão se identificar cada vez mais com a cidade. A cidade, ela, essa questão paradoxal, pelo movimento migratório que aconteceu com ela foi se perdendo com as suas identidades. E ela precisa encontrar esta identidade. E como é que ela vai fazer isso? Apenas se houver espaços onde isso possa ser difundido e possa ter um ambiente de profusão dessas questões culturais, né? Na minha parte, no turismo, né, a gente vê o fórum como uma grande oportunidade, né, porque, sobretudo do ponto de vista cultural, né, nós precisamos agregar valor ao turismo de Florianópolis, né? Não simplesmente vender a praia, o verão, mas a temporada de verão, né? Mas sobretudo nós precisamos trazer a identidade cultural de Florianópolis de forma turística, criar um produto turístico desse sentido. E isso toda a cidade tem a ganhar, né? Porque a economia e a renda fazem do turismo hoje um setor muito importante para Florianópolis. Mas nós não temos no fórum só essa questão, nós temos a questão do segmento de tecnologia, que tem sido muito importante para Florianópolis também, né? Uma indústria limpa, que traz empregabilidade de alta renda, né? E a gente tem essa discussão também. E nós temos vários outros segmentos que estão contemplados no fórum, né? Com nossas principais bandeiras, com certeza, é mobilidade urbana, sustentabilidade, meio ambiente, emprego e renda, sobretudo. Eu falava antes que não há espaços onde eu me encontro espontaneamente contigo, onde o filho do médico se encontra com o filho do empresário, com o filho do pedreiro e etc. Os ricos com os membros da periferia, né? A cidade vive em guetos, né? Sejam guetos dos ricos ou guetos dos pobres, né? Mas ela não tem um espaço de interlocução. É preciso que haja um investimento nesse sentido, na minha avaliação, de espaços públicos onde as pessoas possam se encontrar, dialogar, extravasar suas ideias e passar a se interrelacionar, né? Nós temos uma única experiência na cidade positiva nesse sentido, a meu ver, que é o Parque de Coqueiros, e essa experiência ela não foi massificada na cidade, né? E ela precisa ser. Então, não podemos ter, por exemplo, usamos aqui já o Parque da Luz, mas aqui no centro da cidade, né, a Praça Tancredo Neves, que é também a Praça dos Três Poderes ali, é o único espaço dela que é visualmente agradável, é o espaço que é privatizado, que é o espaço de estacionamento. No próximo bloco, os objetivos do Fórum para um desenvolvimento mais sustentável. O Fórum busca construir uma relação com a comunidade de Florianópolis nas questões políticas da cidade, desenvolvendo uma visão mais sistêmica da cidade. O Fórum ele nasce como uma proposta de ser este espaço onde as pessoas possam dialogar e trazer as suas ideias, né? Seja de como se relacionar com a coisa pública, seja com a questão do meio ambiente, seja com as políticas públicas tradicionais de educação, saúde, cultura, esporte, lazer, seja para construir a sustentabilidade, seja para ver as vertentes econômicas da cidade, mas sempre tendo como temas transversais a sustentabilidade e o planejamento de desenvolvimento da cidade, né? Esse é para isso que o Fórum foi criado e é a isso que ele se propõe, né? E que ele possa também ser longínquo, né? Que ele esteja sempre permanente para incidir na administração pública da cidade, né? Seja contribuindo, seja às vezes criticando se não tiver espaço de contribuição também, mas sempre construindo proposições de políticas públicas, né? Nossas primeiras reuniões, que foi o debate do surgimento do Fórum, né, e fundação do Fórum como uma entidade, ela já foi muito diversificada, né? Já podemos verificar assim, o sucesso e a necessidade de ter um espaço como esse, porque nós conseguimos atrair pessoas de todos os segmentos já. Como eu te falei, pessoas que são ligadas à associação de moradores, representantes de sindicatos, patronais e de empregados também, empresários de todos os segmentos, né, principalmente área de turismo e área de tecnologia, profissionais liberais, advogados, médicos, pessoas ligadas à área da saúde, engenheiros. Então essas pessoas já estão participando do fórum. E com certeza é um espaço plural, né? Para ter uma adesão maior, com certeza nós vamos nos agarrar aos temas que nós vamos promover, os debates, né?
fórum, ele por hora tem uma página no Facebook, né, que é facebook.com/Fórum Floripa Quer Mais. Então, quem quiser já colocar um post lá sobre um assunto de interesse para que isso já seja uma demanda de debate, fique bem à vontade. Nós estamos programando sempre um evento a cada mês com um tema da cidade, trazendo facilitadores que tenham experiência no Brasil e no mundo com relação àquele tema indeterminado. E estamos apontando o primeiro ciclo de debates para o dia 14 de setembro, né, onde um dos facilitadores do debate, que já está confirmado, é o prefeito de Canoas, né, que é inclusive seu colega de profissão, é jornalista também, né, e que tem uma experiência muito bacana na questão da democracia participativa, da relação do povo da cidade com a própria administração pública na incidência das suas decisões, né. Então a ideia deste primeiro é trabalhar a questão da democracia participativa. O sucesso do fórum, ele permitirá uma segmentação maior, né, uns espaços mais segmentados de acordo com as necessidades e as demandas que forem surgindo, né. No primeiro momento ele vai ser isso mesmo, plural, aberto a todos os espaços, todas as pessoas, né, porque a gente pensa que o entendimento de Florianópolis tem que ser mais holístico, né. Eu não quero botar só engenheiro para discutir mobilidade urbana, eu quero botar os ciclistas também, quero botar as pessoas ligadas ao turismo, à tecnologia, e eu acho que esse é o entendimento do fórum, né. A gente tem uma forma mais complexa de entender Florianópolis. A ideia é que a partir de cada fórum se formem redes que continuem a debater aquele tema, seja em plataforma física ou em plataforma virtual. Então já fica o convite para você e obviamente para quem venha assistir o programa, para que participem das etapas do fórum e que, se já quiserem seguir desde já e começar um debate sobre algum tema em específico, que o faça através da nossa página no Facebook.